Sejam muito bem-vindos ao nosso canal No Caminho da Paz em Cristo. E o tema de hoje é os desigrejados. Quem são os desigrejados? Como eles são definidos e como eles estão divididos? E se você já ficou interessado no assunto, vem comigo. Primeiramente, nós vamos esclarecer o que é igreja. Igreja é um ajuntamento de pessoas. Em Efésios 5:23, descobrimos que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja e que nós somos o corpo de Cristo, o corpo que compõe a igreja. Em Colossenses 1:18, mais uma vez nos é revelado que Cristo é o cabeça da igreja e o corpo da igreja somos cada um de nós. Em 1 Coríntios 12:12, diz que nós que cremos e confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos a igreja, o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 18:27, a mesma coisa. Vamos ler o que diz Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Diante de algumas revelações das Escrituras, descobrimos que nós somos a igreja e que não há respaldo bíblico para chamar quem não participa de instituições religiosas organizadas de desigrejados. Sendo assim, eles poderiam ser chamados de desinstitucionalizados, já que a igreja não é uma construção feita por mãos humanas, e sim pessoas. Já que a habitação do Senhor não é em prédios e construções de alvenaria. Eu quero pedir um favor para vocês antes de continuar. Vocês estão gostando do vídeo? Então já deixa o seu joinha, já se inscreve no nosso canal, nos ajudem a ranquear esse vídeo. Eu agradeço a ajuda e o apoio de vocês, mas agora vamos continuar porque o assunto está muito interessante. Se Deus não habita em prédios e construções, onde afinal o Senhor, o nosso Deus, ele habita? Vamos fazer uma leitura em Atos 7:48 e assim diz: O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. Mas a pergunta ainda de onde o Senhor habita não foi respondida. Em 1 Coríntios 6:19, descobrimos que somos a habitação do Espírito Santo do Senhor. Então, Deus habita em nós, o que significa que chamar irmãos afastados do sistema religioso de desigrejado é um erro, um grande equívoco da parte daqueles que assim os denominam. E agora nós iremos abordar o segundo assunto desse tema desigrejado. Como eles estão divididos? Eles estão divididos em dois grupos com aspectos diferentes. O primeiro grupo é daqueles que se decepcionaram, foram feridos pela instituição organizada. E o segundo grupo é daqueles que odeiam o formato de instituição organizada da chamada igreja. Então, agora nós iremos conhecer as particularidades de cada um desses grupos de desigrejados. E eu já vou começar por aqueles que odeiam a igreja no formato de instituição organizada. Mas afinal de contas, o que eles odeiam nesse formato da igreja como instituição? Prestem bastante atenção. Primeiramente, o nepotismo eclesiástico, o favorecimento dos familiares e parentes dos pastores. Em segundo lugar, a politicagem nos púlpitos. Em terceiro, o preconceito. Em quarto lugar, o emocionalismo. Em quinto lugar, a falta de ordem e decência. Em sexto lugar, o apelo financeiro exagerado. Em sétimo lugar, pastores endeusados com salários exorbitantes. Em oitavo lugar,
a exploração do rebanho, em sua grande maioria composta por pessoas pobres e necessitadas. Em nono lugar, a caixinha religiosa. Em 10º lugar, o separatismo. Em 11º lugar, a idolatria às construções religiosas chamadas de templos, quando na verdade os templos são os cristãos. Agora iremos conhecer as particularidades do segundo grupo, os decepcionados e feridos pela instituição religiosa. Primeiramente, eles não odeiam o formato da igreja como instituição organizada. Em segundo lugar, se afastaram por causa de fofocas, intrigas e invejas. Em terceiro lugar, escândalos. Em quarto lugar, falta de apoio e acolhimento ao discipulado. Em quinto lugar, indiferença da membresia. Em sexto lugar, acepção de pessoas. Em sétimo lugar, líderes carrascos, autoritários e impiedosos. Em oitavo lugar, a exposição de pecados cometidos e confessados. Em nono lugar, a falta de oportunidade e reconhecimento por parte da liderança. E agora, como quarto assunto do tema, nós vamos descobrir por que os irmãos desigrejados são tão odiados por aqueles que participam de instituições religiosas. Primeiramente, porque eles declaram que não precisam de organização religiosa para adorar ao Senhor. Em segundo, concordam entre si que não necessitam de outros homens como intercessores para achegar-se a Deus. Não dependem de sacerdotes, porque Jesus é o sumo sacerdote, ele é o grande mediador. Em terceiro, entendem que o pastorado não é um homem acima dos outros, acima dos demais. O pastorado é vocação e não cargo de destaque. Em quarto lugar, enfatizam que o sistema religioso organizado idolatra muitos homens que estão nessa condição, fazendo deles os ungidos do Senhor. Em quinto lugar, manifestam sua insatisfação, dizendo que o sistema está corrompido, cheio de barganhas, amuletos, superstições, misticismos e idolatria. Então, estas seriam algumas das razões pelas quais eles se fazem tão odiados por outros irmãos. E agora, vamos nos direcionando às considerações finais. A verdade é que, conforme os escândalos no meio cristão vai crescendo, o número daqueles que decidem se afastar da instituição organizada também aumenta. Descobrimos que nem todos são contra o ajuntamento de pessoas. Nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos ter cuidado com os nossos julgamentos e as nossas falas, porque chamar esses irmãos de desigrejados, dizer que eles são falsos cristãos, hereges, enviados de Satanás, que irão para o inferno, é algo absurdo e fora da ética cristã. Além disso, devemos nos lembrar da igreja perseguida, daqueles que infelizmente não podem viver sua fé com liberdade porque correm riscos. Ainda tem a questão profética do livro da Revelação, o Apocalipse, que diz que chegará o tempo em que o corpo de Cristo viverá a pior perseguição de todas. Eu vou me despedindo dos meus irmãos igrejados e desigrejados, saudando a todos com uma santa paz do Senhor. Vou pedir para vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem e deixarem o seu comentário, porque eu quero saber o que cada um de vocês pensam acerca desse assunto. Fiquem ligados também no canal, porque nós vamos lançar um novo vídeo explicando a importância do ajuntamento, do porquê congregar e fazer isso de maneira organizada. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.